Salmos de número 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Olá, sejam muito bem-vindos ao Reflexão Diária e hoje temos aqui um texto muito importante para uma aplicação pessoal às nossas vidas, o Salmo de número 1, que diz respeito às atitudes que nós tomamos em nossa vida referente aos conselhos que nós recebemos. Temos que tomar muito cuidado quando recebemos conselhos, analisarmos se aquele conselho concerne ou está de acordo com a vontade de Deus. Pois bem, ela começa dizendo assim, no verso 1: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Aqui vemos três classes distintas de pessoas que cometem pecado. Primeiramente, fala sobre os perversos. O perverso é aquela pessoa que tem um instinto de maldade, que o prazer dela é fazer maldade contra as pessoas, contra a santidade de Deus. Ela não se importa quantas pessoas vão ferir, quantos meios ela precisa usar ilícitos para alcançar os seus objetivos. Ou seja, a necessidade do próximo não importa muito a ela, o que importa é ela alcançar os seus objetivos de qualquer maneira. Ela anda com a perversidade no seu coração. O segundo tipo de pecador é o próprio pecador. Esse aqui é aquela pessoa que não conhece muito bem as diretrizes, as bases da fé. Ela peca, ela vive a sua vida de modo natural, como se nada tivesse acontecido, como se Deus não existisse, como se as coisas espirituais não existissem. Ela vive a vida dela de modo natural. Esse é o pecador. E temos os zombadores. Os zombadores é aquele tipo de pessoa que conhece a palavra de Deus, já teve contato com a palavra de Deus, conhece todos os fundamentos da fé, mas ela preferiu ir contra todos esses ensinamentos. Tudo que Jesus disse, tudo que Deus ordena que nós façamos e vivamos, ela faz o contrário. Ela zomba das coisas de Deus. As coisas de Deus para ela é como se não fosse nada. Temos que tomar muito cuidado com esses tipos de pessoas que dão conselhos a nós. A palavra ainda continua dizendo: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, você pode ouvir o conselho do perverso, mas você não vai se deter no caminho dos pecadores, mas você também não vai se assentar à roda dos zombadores, porque você tem como princípio de fé e prática para a sua vida a palavra de Deus, os mandamentos que Jesus deixou para a sua vida. Você tem temor de Deus no seu coração e por causa disso você vai viver a sua vida de caminhada cristã olhando para Jesus Cristo. Aparecerão muitos desses conselhos na tua vida, meu irmão, minha irmã. Aparecerão muitas pessoas oferecendo conselhos perversos, te mostrando caminhos que levam ao pecado e à morte. Aparecerão também rodas onde as pessoas estarão zombando de Deus, mas cabe a nós, cristãos, sermos prudentes e sábios e escolhermos o verdadeiro caminho, o único caminho que nos livra de uma vida triste, de uma vida de fracasso, de uma vida de derrotas. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Jesus Cristo nos comanda a sermos sábios, prudentes neste mundo tão caótico, tão tenebroso, tão perverso, onde vemos governantes, nações inteiras se direcionando para a guerra,
para o mal, causando morte e destruição para os seus próprios interesses. Mas nós, como cristãos, nós devemos seguir o direcionamento de Cristo, pregar o amor, pregar a salvação, pregar a vida eterna, pregar o arrependimento de pecado, para que todos se voltem para Deus. Porque há um abismo enorme entre nós e Deus, e Jesus Cristo é a ponte que nos conecta novamente com Deus, que nos dá acesso ao Pai. E ele continua dizendo, ele é como árvore plantada à margem do rio. Se você for perceber, nas margens dos rios as árvores são mais verdes, elas têm mais vigor, elas têm mais vida, mais energia. Por quê? Porque ela está se alimentando, ela está se nutrindo de tudo aquilo que é proporcionado ali à beira de um rio. Tem muitos nutrientes, diferentemente de uma árvore que é plantada no deserto. Muitas dessas árvores não têm nutrientes suficiente para sobreviver. Quando elas nascem, logo elas queimam por causa do sol, por falta de água, e elas morrem. E Jesus está nos comparando a uma árvore plantada à margem de um rio, uma árvore cheia de vida, cheia de nutrientes, cheia de substância, cheia de vigor. Assim é aquelas pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios. É uma pessoa cheia de vida, uma pessoa com direcionamento, uma pessoa com propósito de vida, que é servir a Deus. Ele continua dizendo, e ele prospera em tudo que faz. A prosperidade alcança a vida daqueles que temem a Deus. Prosperidade não está diretamente relacionada com riquezas materiais, e sim com a riqueza da alma, a riqueza de espírito. Quando temos plena comunhão com Deus, a nossa alma é próspera, a nossa vida é enriquecida pelos conhecimentos dos céus, porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A nossa alma é saciada, aquela sede, aquele vazio imenso que nós tínhamos na nossa alma é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos prósperos se nós tão somente crermos em Jesus e deixarmos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Mas em contraste com isso, ele diz, o mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Ou seja, aqui ele está falando sobre o destino final dos perversos, aqueles que deliberadamente pecam contra Deus e contra o seu próximo. A palavra pecador aqui, ela está se referindo às pessoas que propositalmente infligem a lei de Deus, transgridem contra Deus, contra o seu próximo. E o destino dessas pessoas é a destruição, porque elas são como a palha levadas pelo vento. Elas não têm destino certo, elas vão de um lugar para o outro, sem esperança de um futuro, sem esperança de eternidade, sem esperança de alguém que possa socorrê-los do seu sofrimento, dos seus problemas, das suas mazelas. Serão condenadas quando vier o juízo, e essas pessoas não terão lugar juntamente com os santos. Então que possamos anunciar a Jesus Cristo a quantas pessoas nós pudermos, para que elas não sejam como a palha levada pelo vento, e sim como aquele que é plantado à margem de um rio, uma pessoa alegre, frutífera, que tem esperança de um futuro melhor. Espero que você tenha gostado dessa passagem bíblica. Leia novamente, medite sobre ela, porque eu creio que Deus vai falar algo diferente ao seu coração. Que possamos ser como uma árvore plantada à margem de um rio, que dá o fruto no seu tempo certo. E Jesus está nos convocando a sermos essas pessoas prudentes, sábias, que não seguem conselhos maldosos, perversos e nem se assentam em roda de pessoas que zombam do caráter, da santidade, da divindade de Jesus. Muito obrigado se você que esteve até aqui, que Deus te abençoe, que possamos continuar com esta jornada de meditarmos na palavra de Deus e trazermos ensinamentos que enriquecem a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, que possamos a cada dia praticar estas palavras e viver de modo que agrade ao nosso Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima.